do teu altar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que alegria estar aqui novamente nesse lugar santo, nessa casa santa, a qual o Senhor preparou para acolher a cada um de nós. Podemos nos sentar para que nós possamos ter nesta quarta noite uma verdadeira catequese. Eu sempre costumo dizer que todo grupo de oração, todo encontro de espiritualidade é uma grande oportunidade para termos uma catequese, porque nós vamos ouvir a palavra de Deus, nós vamos meditar a palavra de Deus e nós precisamos colocar em prática em nossa vida a palavra de Deus. Não é a palavra do Kelvin, não é a palavra do Anísio, não é a palavra do irmão, mas é a palavra de Deus que nós vamos colocar em prática. Creio que todos me conhecem, mas novamente me apresento. Eu sou o Kelvin, da paróquia São Paulo Apóstolo, do Padre Antônio Araújo. Faço parte da comunidade de São Judas Tadeu. E lá eu sou ministro da Eucaristia, das Exéquias. Estamos aí com a grande oportunidade de evangelizar. Trabalho aqui no Hospital Santa Marcelina do Itaim Paulista. Sou responsável pela espiritualidade do hospital junto às irmãs Marcelinas. E é uma alegria poder estar aqui nesta noite para falarmos dessa virtude da perseverança, para partilharmos um pouco sobre Naamã. E eu tenho uma intimidade muito grande com essa passagem, porque todas as vezes que eu estou ou no mar ou na piscina eu falo, eu vou dar meu 7 mergulhos de Naamã. Não tem uma vez que eu não saio nessas últimas férias, aí foi mais de 7 mergulhos, porque era mar, era piscina, então olha, mergulhei ali na graça de Deus, né? E nós precisamos verdadeiramente nos mergulhar na misericórdia de Deus. Muitas vezes nós queremos viver a intensidade na nossa oração antes de viver a profundidade, a intimidade. Às vezes nós queremos iniciar as nossas orações já com o fogo do Espírito Santo, já sentindo ele, mas não, calma. É preciso que nós mergulhemos na presença de Deus, clamemos pelo Espírito Santo, tenhamos uma intimidade, para sim uma profundidade, para depois termos a intensidade. Nós não podemos começar a nossa oração já querendo sair faísca. Não, calma, tem que ir aquecendo, tem que ir esquentando, para depois a gente conseguir viver uma grande intensidade, porque aí nós vamos viver a perseverança. Não adianta nós já vivermos e sentirmos aquele fogo santo dentro de nós, se nós não perseverarmos e não termos continuidade, não é verdade? Vai ser momento. Nós não podemos viver de momentos, mas precisamos viver intensamente a nossa vida. Jesus quer falar conosco nessa noite. Amém. Ele quer poderosamente dar-nos palavras de conforto e de incentivo para cada um de nós. Nós não viemos aqui à toa. Nós não saímos de nossa casa somente para estarmos aqui e rever uns aos outros. Claro que é muito bom encontrar os irmãos, mas nós estamos aqui para ouvir o que o Senhor tem para nos falar. Às vezes a gente fala tanto, deixa Deus falar também. Saibamos escutar o que o Senhor tem para nos dizer. Vamos pegar a nossa passagem bíblica em 2 Reis, o capítulo 5, e o versículo não está muito longe não, é o número 1, está bem pertinho. 2 Reis, capítulo 5, o versículo do 1 ao 14. A cura de Naamã. Naamã, general do exército do rei da Síria, gozava de grande prestígio diante de seu amo e era muito
considerado, porque por meio dele o Senhor salvou a Síria. Era um homem valente, mas leproso. Ora, tendo os sírios feito uma incursão no território de Israel, levaram consigo uma jovem, a qual ficou a serviço da mulher de Naamã. Ela disse à sua senhora: se meu amo fosse ter com um profeta que reside em Samaria, ele o curaria da lepra. Ouvindo isso, Naamã foi e contou ao seu soberano o que dissera a jovem israelita. O rei da Síria respondeu-lhe: vai, que eu enviarei uma carta ao rei de Israel. Naamã partiu com 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 vestes de festa. Levou ao rei de Israel uma carta, concebida nestes termos: ao receberdes essa carta, sabereis que te mando Naamã, meu servo, para que cures da lepra. Tendo lido a missiva, o rei de Israel rasgou as vestes e exclamou: sou eu, porventura, um Deus que possa dar a morte ou a vida, para que esse me mande dizer que cure um homem da lepra? Vede bem que ele anda buscando pretextos contra mim. Quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei tinha rasgado as vestes, mandou-lhe dizer: porque rasgastes tuas vestes? Que ele venha a mim, e saberá que há um profeta em Israel. Naamã veio com seu carro e seus cavalos, e parou à porta de Eliseu. Este mandou-lhe dizer por um mensageiro: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e tua carne ficará limpa. Naamã se foi despeitado, dizendo: eu pensava que ele viria em pessoa, e diante de mim invocaria o Senhor, seu Deus, poria a mão no lugar afetado e me curaria da lepra. Porventura, os rios de Damasco, o Abana e o Farvaz, não são melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficaria limpo? E voltando-se, retirou-se encolerizado. Mas seus servos, aproximando-se dele, disse-lhe: meu pai, mesmo que o profeta te tivesse ordenado algo difícil, não deverias fazer? Quanto mais agora que te disse: lava-te e serás curado. Naamã desceu ao Jordão e banhou-se, e ali 7 vezes, como lhe ordenara o homem de Deus, e sua carne tornou-se tenra, como a de uma criança. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Que poderosa palavra para nós nessa noite, hein? Não seria um tema melhor do que esse, que a perseverança. Naamã, ele teve que ser perseverante. Ele não ficou curado no primeiro mergulho. Ele mergulhou uma vez, ele mergulhou 2, ele mergulhou 3, ele mergulhou 4, até a última vez, a 7ª vez, para ele ser curado. Deus, ele poderia, com certeza, curar Naamã no primeiro mergulho, mas Deus queria deixar para nós nessa noite essa Sagrada Escritura. Ele queria deixar para nós nessa noite essa perseverança.
E queria também mostrar para Naamã, que queria mergulhar num rio tão grandioso, queria mergulhar num rio tão vistoso, queria mostrar para Naamã que era para ele perseverar, para ele insistir e não desistir. A palavra perseverança, ela vem para nós entre dois sacramentos na igreja, porque nós fazemos a primeira Eucaristia, depois da primeira Eucaristia, o Crisma. Mas entre um e o outro, de acordo com a idade da criança, ela tem que ficar na perseverança. Para quê? Para ela perseverar na igreja, no caminho de Deus, para ela chegar até o próximo sacramento. Assim é na nossa vida espiritual, na nossa vida pessoal, na nossa intimidade com Deus. Nós precisamos perseverar. Quem era este Naamã? Naamã, que era um general do exército, um homem conhecido, um homem que tinha um grande valor, mas tinha uma enfermidade, tinha esta lepra. E quem é cada um de vocês? Quem somos cada um de nós? Nós temos uma identidade, nós temos uma família, nós temos um trabalho, nós temos alguma ocupação, nós temos uma vida, não temos? Assim como Naamã, ele tinha suas tarefas, ele tinha a sua vida que continuava. E quem somos cada um de nós? O que trazemos na nossa história de vida? O que trazemos no nosso dia a dia? O que Naamã trazia era a lepra, era a enfermidade. E o que nós trazemos? O que nós trazemos que precisamos mergulhar na presença de Deus, que precisamos mergulhar na sua misericórdia? Olha que tempo favorável de nós mergulharmos assim como Naamã. O tempo da quaresma. É o tempo de conversão. Eis o tempo de conversão. Convertei-vos e credes no Evangelho. Não é para converter e crer no padre, crer na irmã, no irmão, porque é tão pecador como nós. Mas é para nos convertermos e crermos poderosamente no Evangelho, que é a palavra que cura, que salva e que nos liberta. Ler a Sagrada Escritura é o melhor remédio diante de uma enfermidade espiritual. E qual é essa enfermidade espiritual? O desânimo, a falta de fé, a murmuração. Nós precisamos perseverar insistentemente, sem desistir. Eu lembro que quando eu iniciei na comunidade, nos trabalhos de pastorais, estava até comentando hoje com o padre, né? Falei assim, nossa padre, agora em janeiro, no mês de janeiro, eu sempre comemoro aniversário de pastoral. Que começou tudo em janeiro, né? E já estou aí há 15 anos, eu acho. Se não me errei nas contas, estou de 15 anos no pastoral. Mas, nesses 15 anos, todo dia eu tenho que mergulhar assim como Naamã. É todo dia. Não é quando faz aniversário por ano. A comunidade, aqui quem como Deus, é todo dia que tem que mergulhar na presença de Deus. Não é só quando faz aniversário, é todo dia. Porque nós precisamos nos mergulhar para renascermos uma nova criatura. Precisamos mergulhar para nos lavar, para nos limpar, para transformar a nossa vida. E eu lembro quando eu iniciei, foi muita dificuldade. Porque eu era jovem, eu tinha ali em torno de uns 15 anos, quando eu comecei na pastoral. E eu comecei na pastoral dos Vicentinos, uma pastoral que ninguém quer trabalhar. Eu vou levar alimento na casa das pessoas necessitadas. Não vou, não. Eu quero já começar um ministro, eu quero começar um catequista, eu quero começar trabalhando dízimo, né? Eu falei, não, eu quero começar ajudando os necessitados. Eu quero ser um vicentino. E aí eu fui fazer as formações para ser aclamado, proclamado. E eu chegava lá, era um monte de senhoras e senhores, só eu de jovem no meio deles. E era tão bom, porque eu digo assim, que nós éramos mais valorizados por aqueles que já estavam há tanto tempo e queriam passar as funções, do que às vezes a gente rodear de pessoas que só querem disputar. Não é verdade? Nós não estamos aqui para disputar lugar,
Mas estamos aqui para darmos continuidade nessa messe que é tão grande. E ali, trabalhando naquela pastoral, fiquei durante uns 5 anos. E durante esse tempo, foi surgindo outras oportunidades e crescimentos na comunidade, onde eu fui recebendo convites para ir para outras pastorais, dentre elas a catequese, que é onde estou até hoje, né? E aí começou aquela grande dificuldade. Mas jovem não quer saber de nada. Mas jovem é só momento, é frustrado, é isso, é aquilo. A gente escuta tantas coisas que nós precisamos ser o quê? Perseverantes. Se nós desistirmos da primeira negatividade que nós ouvimos, hoje nós não estaríamos aqui. Imagina se o irmão tivesse desistido no primeiro erro do violão. Hoje ele não estaria tocando tão bem como está tocando hoje. Imagina se nós pararmos agora. Olha lá na frente quantas coisas que vai ser privado em nossa vida. Os sonhos de Deus são muito maiores que o nosso. Nós não podemos colocar limites e nem travar os projetos de Deus. Deixa Deus sonhar em cada um de nós e esse sonho se tornar uma grande realidade. E essa perseverança, ela teve que estar ali 24 horas ativa na minha vida, para poder chegar aonde cheguei e quero ir muito mais além, por isso que persevero até hoje. E nesse tempo que nós estamos vivendo, esse tempo quaresmal, é um tempo propício para vivermos essa perseverança e esse mergulho diariamente, porque eu garanto que nós fizemos um grande propósito, não fizemos? Antes de iniciar a quaresma, eu vou deixar isso de lado, eu vou fazer isso no local disso, e no outro dia já veio a aprovação. Já veio uma grande aprovação. Esses dias eu estava trabalhando, né, e falei assim, olha, eu não quero tomar café de manhã, né? A gente não conta o jejum, mas eu vou partilhar. Eu não quero tomar os cafés de manhã, vou só do almoço para a tarde, né? Eu nunca recebi tanto convite para tomar café, tudo pago. Falei, rapaz, quando eu não estava de jejum, ninguém me oferecia nada. Agora é tudo pago na lanchonete, aqueles pão de queijo, aqueles lanches. Ô Senhor, tua graça me basta, teu amor me sustenta. Tira essa fome que a barriga, a anaconda estava tocando aqui dentro, né? Nós não podemos, é aqui a perseverança. Mas a pessoa vai ficar chateada. Ela entende, se ela não entender, ela vai aprender, eu vou catequizar ela. A gente precisa renunciar, mortificar a nossa carne. A gente quer, né? Mas é por amor a Jesus que eu vou ceder. É por amor a Ele que eu vou me entregar. Eu não gosto de café amargo. Gente, não me dê café amargo que eu não gosto. Mas esses dias lá em casa, a avó falou assim, põe açúcar aí, né? Eu falei, tá bom, né? Eu vou mortificar. Ele vai tomar amargo mesmo. Desceu rasgando, querendo voltar, mas desceu, né? Na graça de Deus. São esses pequenos detalhes que a gente pode fazer no nosso dia a dia da quaresma, que vai nos ajudando a estarmos perseverantes no nosso propósito. Não faça um propósito só no primeiro dia e vai vivendo ele, um dia faz, outro não. Hoje faz mal não. Senão não vai ser um propósito, não é verdade? Nós precisamos perseverar. Porque se nós perseverarmos nos nossos propósitos, se modificarmos a nossa carne, nós vamos ter muito mais vontade de fazer ainda mais. Porque aí quando acabar o período quaresmal, a gente vai querer continuar. Porque a gente acostumou, a gente tomou gosto, a gente teve aquela vontade, aquele desejo, e se tornou algo cotidiano da nossa vida, do dia a dia. Nós precisamos perseverar na nossa oração. Precisamos fazer uma experiência de todos os dias estarmos em oração. É oração quando vamos trabalhar, é oração quando chegamos em casa, é oração quando vamos dormir, todo momento. Reza-se trabalhando e trabalha-se rezando. Às vezes lá no trabalho tudo tão corrido, mas enquanto a gente vai entregar um documento de um setor no outro, é o tempo de rezar umas 3, 4, 5 Ave Maria. Já deu tempo. Está no caminho, está no elevador, a gente que faz a oportunidade. Somos nós que devemos fazer as nossas ocasiões e oportunidade de oração. Enquanto estou trabalhando, estou ali conversando com Jesus. Principalmente para ele ajudar, que tem dia que é tão difícil, né? Ainda mais na segunda-feira. Bênção, hoje com a glória naquele lugar. Mas, em tudo dai graças a Deus. Nós precisamos perseverar na nossa oração. Mas eu já participei lá do encontro, lá do grupo de oração. Quando eu chegar em casa, eu já rezei lá, agora é só descansar. Oxi,
Não vai pegar a coberta para dormir? Tem que pegar o texto para rezar. Com frio a gente não vai dormir. Sem pedir a graça de Deus, nós também não podemos dormir. Minha avó ensinou uma oração para nós, que ela dizia assim, desde criança a gente reza: com Deus me deito, com Deus me levanto, com a Virgem Maria e o Espírito Santo. Se eu dormir, me acordaste. Se eu morrer, me iluminaste com 3 velas da Santíssima Trindade. Pronto, se eu morrer, estou feito. Não é não? Nós não podemos dormir sem a oração. A gente não sabe o que vai acontecer durante a noite. Talvez aquela noite foi a nossa última conversa com Deus. E depois vai ser cara a cara. Aí complicou, né? Imagina. Se não der tempo nem de falar com ele antes, imagina depois cara a cara, né? Então nós precisamos estar vigilantes e precisamos estar perseverantes na nossa oração. Quando nós vamos rezar, nós muitas vezes nos preocupamos com a intensidade. Nós nos preocupamos com a força. Eu quero sentir aquela força. Eu quero sentir aquele arrepio que pega de cima a baixo. Der um choque que aí você vai sentir um arrepio mesmo, né? Aí você vai sentir que vai subir e descer. Um dia eu estava lavando o banheiro lá de casa e louvando a Deus e tudo mais, descuidei, passei a buchinha, rapaz, em cima como é que fala? O chuveiro. Foi um choque tão grande, que eu, rapaz, foi um milagre de Deus aí na minha vida mesmo. Que eu senti o corpo balançar de cima atrás, assim. Aí eu parei, só deu tempo de eu chamar assim, falei: vó. Ela falou: o que foi? Eu falei: vem aqui. Aí ela: o que foi? Eu olhei, as pernas nem mexiam. Aí eu fui devagarzinho. Eu falei: nossa, será que a ação do Espírito Santo é assim? Rapaz, que eu estava ali lavando e clamando por ele, cantando e tudo mais, daqui a pouco, falei: eita, agora eu senti mesmo a presença do Espírito Santo. Mas não, a gente vai sentir a presença do Espírito Santo no dia a dia, nas pequenas coisas. Ele não vai vir de uma vez para nos assustar, ele não vai vir de uma vez para poder dizer: eu estou aqui, não. Ele já habita dentro de nós. Ele já está dentro de nós pelo nosso batismo, pela confirmação da nossa crisma. Só basta a gente pedir. E aí muitos vão falar assim: mas vocês ficam orando em línguas. A vizinha lá de casa esses dias estava até lá, né? Treinando lá. Eu falei: olha, está treinando. Ela ficava assim: Maria, ela Maria. Eu falei: vai, minha filha, vai que você consegue. De tanto ouvir lá em casa. Então precisa. Com as pessoas vendo a nossa espiritualidade, nós vamos passar o Evangelho muito mais com a nossa vida do que mesmo anunciando a palavra de Deus. É a nossa vida, o Evangelho, que muitos querem ver e muitos vão encontrar o Senhor. Então nós nos preocupamos com essa intensidade e esquecemos de viver primeiro uma intimidade. A gente só fala de quem conhece, não é verdade? Só fala de quem conhece. Se me pedir para falar do Anísio, eu conheço ele há muito tempo, eu sei falar. Mas, e do Senhor? Será que nós estamos tendo intimidade com Ele para termos uma profundidade e assim termos uma intensidade? A gente só fala de quem conhece, não é mesmo? Então é preciso conhecer quem é Jesus para mim. Quem é Ele diante da dificuldade? Quem é Ele diante das enfermidades? Jesus é aquele que eu procuro só quando o sapato aperta? Jesus é aquele que eu procuro só quando as coisas estão difíceis? Jesus, Ele é aquele que está do nosso lado a todo momento para nos defender, para nos proteger, para nos guardar. É aquele que nós podemos contar, é aquele que nós podemos invocar por Ele. Mas como que nós estamos chamando o Senhor para nos ajudar? Talvez, não sei nem se Ele está me ouvindo, né? Aquela dúvida. Não. Intimidade, profundidade, para vivermos a intensidade. Se eu tenho uma intimidade com Ele que eu conheço, eu vou conseguir ter uma profundidade para termos ali uma intensidade na nossa oração. Não deixe de rezar. Por inútil que seja, muitas vezes, o momento, não deixe de rezar. Não deixe de olhar por aqueles que precisam. Como no Evangelho de hoje vai dizer: eu estava nu e me vestiste, eu estava doente, fosse me visitar, eu estava preso, ali vocês estavam do meu lado. Quando foi que vimos o Senhor assim? Olhando uns para os outros, ajudando e acolhendo uns aos outros. É o próprio Cristo que nós fazemos. Sejamos como Naamã.
perseverante. Ele não desistiu no último mergulho. Ele mergulhou, viu que não estava do mesmo jeito, continuou, viu que estava do mesmo jeito, continuou. Assim é na nossa vida. Eu estou rezando, mas as coisas não estão mudando. Eu vou continuar. Uma hora vai ter que mudar. Uma hora as coisas vão ter que melhorar. O que nós não podemos é desistir na primeira tentativa. Quem tenta é o diabo. A gente tem que ser o quê? Perseverante. A gente tem que ser insistente. A palavra perseverança vai dizer insistir, não desistir, perseverar, continuar, estar ali, ó, firme e forte todo dia sem cessar. Nós não podemos dormir um dia sem vigiar. Temos que estar vigilantes porque o leão está rugindo, não é verdade? A todo momento querendo nos devorar. Quando nós vamos correr dele, vai largar ele para trás, que ele vai se perder da gente. A gente não pode dar oportunidades. Eu lembro que em uma das minhas direções espirituais, o padre dizia assim: o inimigo ele já está acorrentado, ele não tem poder algum sobre nós, mas essa corrente, ela pode andar, ela não fica no local só, ela pode andar. Somos nós que precisamos fugir das ocasiões que ele sopra no nosso ouvido. Por isso que hoje nós vamos viver essa intimidade, viver essa profundidade, para aí sim chegarmos à intensidade. Vamos ficar de pé nesse momento, vamos pedir ao Senhor auxílio, pedir a Ele que verdadeiramente nos ajude a mergulhar na sua presença, que verdadeiramente Ele nos ajude a viver essa intensidade. Se vocês que já estão desejarem vir aqui para dentro, chegar mais perto, tem bastante espaço aqui, sinta-se à vontade. O importante é nós estarmos acolhidos aonde nós estamos e nos sentir em casa, nos sentir na nossa casa, na presença de Jesus. Ele que está no nosso meio, não importa o local, Ele é onipresente, onipotente, Ele está em todo local, a todo momento, junto a nós. Por isso vamos primeiro viver essa intimidade, chamar o Senhor para o nosso meio, para depois a profundidade e aí a intensidade. Por isso vamos pedir ao Senhor que já está no nosso meio. Nós queremos a sua presença, Jesus, verdadeiramente do nosso lado, para nos fortalecer, que nós sejamos perseverantes. Vai conversando com Jesus através desse tema, através dessa passagem, através dessa catequese nessa noite. Jesus, nós queremos te conhecer na intimidade. Nós queremos nos apresentar para ti, Jesus, e queremos nos conhecer, queremos nos apresentar, queremos diante de ti, Jesus, ter essa intimidade. Vamos conversar com Jesus nesse momento. Nesse primeiro momento, vamos conversar com Ele. Nós queremos, Jesus, sentir a sua presença. Nós queremos que o Senhor tome o nosso corpo para teu templo. Nós queremos, Jesus, nos entregar verdadeiramente diante de ti, para que possamos poderosamente sentir o seu agir em nossa vida. Nós queremos ser perseverantes, Jesus, diante das lutas, diante das enfermidades, diante dos problemas que trazemos, diante, Jesus, de tanta dificuldade que nós passamos na nossa casa, no nosso trabalho. Nós queremos primeiro, Jesus, explicar para ti aquilo que nós estamos sentindo, para poder, Jesus, ter essa intimidade. Agora, com essa intimidade que nós temos com o Senhor, de poder conversar com Ele, de poder se abrir a Ele, vamos mergulhar, assim como Naamã, mergulhar, descer. A palavra Jordão significa aquele que desce, aquele que se humilha diante da presença de Deus, pois a poderosa mão de Deus está sobre nós, e nós que já temos essa intimidade com o Senhor, Ele nos convida a mergulhar, a ir mais fundo, sem medo, sem timidez,
a se permitir, nesse espírito de ousadia, estar diante de Jesus e mergulhar na sua misericórdia. Por isso nós queremos, Jesus, verdadeiramente mergulhar na sua misericórdia. Agora, com essa intimidade, com essa profundidade diante de Jesus, nós queremos clamar, Jesus, o teu poder sobre nós para vivermos uma profundidade cantando. Eu sei que aqui há um rio de uma unção poderosa. Sei que esse rio é Jesus, o Senhor Salvador. Eu sei que aqui há um rio de uma unção poderosa. Sei que esse rio é Jesus, o Senhor Salvador. Vou mergulhar em suas águas, vou banhar em 7 vezes se quiser ir. Te louvarei, te glorificarei, e tua vitória em minha vida eu terei. Vou mergulhar em tuas águas, vou banhar em 7 vezes se quiser ir. Te louvarei, te glorificarei, e tua vitória em minha vida eu terei. E nós que vivemos essa intimidade, essa profundidade com o Senhor, é agora o momento de vivermos a intensidade, é agora o momento de clamarmos por Ele, é agora o momento de pedir auxílio para Ele, é agora o momento de nos derramarmos na presença dEle, é agora o momento de verdadeiramente pedir a Ele que nos ajude a sermos perseverantes, a insistir no chamado que Ele fez a cada um de nós. Ele tem um grande propósito em nossa vida, Ele tem um grande sonho em nossa vida para se tornar realidade.